por que nós adoecemos, doutor Laí Ribeiro? É uma combinação de coisas. Uma andorinha só não faz verão. Nós chamamos de efeito comitiva. A doença ela chega na forma de um efeito comitiva. Se o presidente da República for te visitar e ninguém ficar sabendo, ele chega lá sozinho, bater na sua porta, não vai ter muito impacto. Mas se ele trouxer os ministros todos juntos, o bairro vai saber, o mundo vai saber. Então, a doença ela é criada por multifatores e ela tem que ser tratada por multifatores. Não tem uma doença que só uma coisa resolva, é uma combinação. Hoje, uma das principais causas da gente ficar doente é a desnutrição. Quer dizer, por quê? Porque o alimento já chega doente na sua mesa. O solo está doente. Escuta essa. O solo está doente. Então, o solo doente, e aí o uso do glifosato, do agrotóxico, mata uma coisa chamada micorriza. O que é micorriza? A planta, para absorver os minerais do solo, absorver as vitaminas, ela precisa ter uma parceria com o fungo. O fungo trabalha junto com a raiz da planta. É como se o fungo digerisse aquele mineral, aquela vitamina, para que a planta absorvesse. Quando você usa o agrotóxico mata esse micorriza, que é essa fusão do fungo com a raiz da planta. A planta nasce doente. O animal herbívoro que come a planta também fica doente. O animal carnívoro que come o herbívoro está doente. E o ser humano que come a planta, come o herbívoro, come o carnívoro, está doente. Então hoje você pode no papel ter algo muito bonito na sua mesa. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tomate, que tem licopeno. Isso é no livro. Porque se a plantação de tomate veio de um lugar onde o sujeito planta por 20 anos tomate no mesmo lugar, o selênio que tinha naquele solo acabou. Você entendeu? Isso é monocultura, adoeceu tudo. Então, para curar a doença no mundo hoje, você teria que curar a agricultura. A agricultura está doente. É um fenômeno em cascata. Por isso que praticamente 95% dos brasileiros são deficientes em magnésio. Entendeu? Porque o magnésio só existe onde tem água magnesiana. Para ter água magnesiana, tem que ter vulcão. Graças a Deus nós não temos, mas nós pagamos um preço por isso. Não temos vulcão, mas também não temos água rica em magnésio. Então, e o magnésio ele está ligado a mais de 300 reações no corpo. Ele é muito importante. Então, voltando lá, não é só ter uma alimentação correta, pois o alimento já chega doente. Hoje, para você ter saúde perfeita, requer você, além de fazer a nutrição, fazer a suplementação. Hoje não tem ninguém 100% saudável sem suplementação, que a gente compensa. Bom, é pobre em magnésio, aí eu tomo suplemento de magnésio. Você entendeu? Então isso é muito importante. A Universidade de Bristol, na Inglaterra, classificou o cocô em 7 tipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 1, 2, 3 é o indivíduo constipado. Cocô sai em bolinha, etc. e tal. O 4 e o 5 é o perfeito, é o que sai na forma de salsicha, lisa, etc. e tal, boa aparência, e sem precisar de limpar muito papel higiênico, sai perfeito. E o 6 e o 7 é a diarreia. Então, quando você tem uma fezes que não é do tipo 4, isso significa que a sua microbiota intestinal está comprometida. E a microbiota intestinal é tão importante que a Organização Mundial de Saúde chama ela hoje de um órgão. O ser humano tem um órgão a mais. E aí tem as assinaturas. Por exemplo, existe uma assinatura para as fezes de um esquizofrênico. Você consegue detectar que ele é esquizofrênico pelas fezes. Então, e você mexendo na microbiota, você mexe na esquizofrenia da pessoa. Hoje, cada doença tem a sua assinatura microbiótica. E o que enriquece a microbiota são os fermentados. Todo lugar no mundo que tem longevos, que tem pessoas com mais de 100 anos, andando de bicicleta, lutando judô e isso, por 105, 106, 108 anos, todos esses lugares que tem gente passando dos 100 anos, eles têm fermentado na alimentação.
Inclusive, até o Alzheimer já tem um padrão de assinatura de microbiota. Toda doença tem a sua assinatura microbiótica, que a gente chama. Isso que eu posso dizer para você do Alzheimer é que tem uma parte do Alzheimer que é hereditário. Nós temos uma proteína chamada ApoE. Você tem a ApoE2, a ApoE3, a ApoE4. A ApoE2, o risco de ter Alzheimer é quase nulo. Quem tem ApoE2 pode abusar bastante, que provavelmente não vai ter Alzheimer nos 90. O ApoE3, que é o mais comum, 78% da população tem o ApoE3. O ApoE3 está em cima do muro, dependendo da sua alimentação, das toxinas, do expossoma, eu vou explicar no minuto o que é, do expossoma que nós temos, nós podemos vir a ter ou não. Agora, existe o ApoE4, que ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Um ApoE4 homozigoto, se na sua família você tem gente que desenvolveu Alzheimer antes dos 55 anos, você tem que fazer o teste de sangue ou mesmo o teste do genoma para ver se você tem a ApoE4. Se você tem a ApoE4, você tem que ter um cuidado muito especial, uma dieta muito especial para você não desenvolver Alzheimer antes dos 55. Então existe um componente hereditário interessante. Fora isso, é o estilo de vida. Deixa eu explicar o que é o expossoma. Expossoma é o seguinte: qual é a carga que você recebeu na vida? A carga física, a carga emocional, a carga de toxinas. Se juntar tudo, o estresse que você enfrentou, as dificuldades que você enfrentou, se você somar tudo isso, qual que é o seu expossoma? Porque uma pessoa pode ter a mesma resistência da outra, mas o expossoma dela é 10 vezes maior, claro que ela vai adoecer mais cedo, entendeu? Então é muito importante você ver o paciente que expossoma que ele passou. Ele perdeu vários entes queridos durante a vida, ele não sei o que, ele teve um acidente de carro feio. Você vai somando o expossoma e às vezes a pessoa tem tanto que mesmo tendo uma saúde de ferro, acaba minando. Hoje o Dr. Dale Bredesen, que é um professor de medicina da Universidade de Los Angeles, de Califórnia, Los Angeles, foi professor de São Francisco, foi professor de San Diego, e ele é um neurologista famoso, e a esposa dele era muito ligada à suplementação. A vida inteira ele ficou perturbando ele, que ao invés de usar remédio, usasse suplementação. Até que ele começou a escutar a esposa dele. E ele começou a curar os pacientes com Alzheimer. Existe um livro em português, que eu recomendo, que se chama O Fim do Alzheimer, Dr. Dale Bredesen. Esse cara de lá, o livro está traduzido, mas ele mostra, no fim do Alzheimer, ele mostra os 100 primeiros casos que ele reverteu do Alzheimer. É aquele indivíduo que não dirigia mais, voltou a dirigir. É aquele indivíduo que era contador, não fazia mais contabilidade de ninguém, voltou a fazer a contabilidade. Vários casos interessantes. O principal é o óleo de coco. O óleo de coco para prevenção de Alzheimer é um espetáculo. Não é o Laí Ribeiro falando, hoje está publicado. Eu sei que é uma coisa tão simples. Aqueles remédios sofisticados, eles não resolvem, não. Sofisticados e caros. Deixa eu falar um pouquinho sobre a patente farmacêutica. Hoje, a patente farmacêutica, ela tem durabilidade de 20 anos. Se eu patentear uma molécula, 20 anos essa molécula é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Eu tenho exclusividade sobre essa molécula, tá? Só que para eu ganhar a patente de uma molécula, eu tenho que provar para as autoridades que essa molécula, Leda, não existe no planeta Terra. Você não pode patentear nada que a natureza fabrique. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear selênio, você não pode patentear magnésio. Nada que tem na natureza você pode patentear. Eu tenho que provar para as autoridades que essa molécula não existe no planeta Terra. Uma molécula que não existe no planeta Terra, nós chamamos de ET, é um extraterrestre. Então, o seu corpo, o meu corpo, o corpo de todo mundo, nunca deparou com aquela molécula, porque ela não existe no planeta Terra. Aí ela vem na forma de remédio pela primeira vez. Quando eu coloco ela na minha boca, o meu organismo fala assim: que porcaria é essa? O que eu vou fazer com isso? E começa um processo de eliminação. Então, por isso que é difícil você ter um remédio que não faça mal. Você abre as orientações do remédio, quando você vê os efeitos colaterais, as indicações é uma página, efeitos colaterais 5 páginas. Aí o médico fala assim: não lê a bula não, porque se você lê, você não toma. Pela lei, eu sou obrigado a colocar lá. Então tá lá na bula. Então eu acho que todo mundo, antes de tomar um remédio patenteado, tinha que ler a bula.
para ver se realmente é isso que é, entendeu? Você recebe, dentro da caixinha do remédio tem a bula. Lê a bula. O básico é um trio. É o ômega 3, é o D3, é o magnésio. Vamos começar pelo D3, que é a vitamina D. Eu enfatizo que é D3 porque existe vitamina D1, existe vitamina D2, existe vitamina D3. Então, muitas pessoas não sabem disso. Você pode comprar um leite enriquecido com vitamina D, mas não é a vitamina D que você está pensando. É a vitamina D vegetal, que ela é 5 vezes mais barata. Se você vende leite enriquecido, você vai procurar o menor custo. E não sabe a diferença entre a D2. Ele está muito interessado na diferença D2 para D3. Então, sempre que eu converso sobre vitamina D, eu falo D3. E a vitamina D3, se ela fosse inventada hoje, ela seria um hormônio. Ela não seria uma vitamina. Porque a vitamina é aquilo que o nosso corpo não fabrica. Vitamina C, ou você toma ela, você não a tem. Você não consegue produzir vitamina C, tá? Agora, a vitamina D, quem produz é o seu corpo. Você toma o sol bate na pele, forma o 7-hidroxicolesterol, forma a vitamina D3, vai para o fígado, forma o calcidiol, vai para os rins, forma o calcitriol. Isso agora é um hormônio. O ômega 3 é outro problema sério, porque muitos dos ômegas 3 vendidos no mercado, eles estão oxidados. E às vezes faz mais mal do que bem. Então, é uma coisa que você não pode economizar. Você quer tomar D3, ômega 3, procura o melhor que você possa pagar. E aí, quem é que precisa mais de ômega 3? De tudo. A retina. À medida que você envelhece, você vai ficando cego. A pessoa de 110 anos, ela não enxerga. Ela vai perdendo a vista, ela vai perdendo a visão. E porque há uma degeneração macular da idade. Aí, quando você toma um ômega 3, você protege isso. E a retina, ela é uma extensão do cérebro. Quer dizer, aquilo que beneficia a retina beneficia o cérebro. Então ajuda muito, até para Alzheimer, prevenção de Alzheimer, tratamento de Alzheimer, seria o magnésio. Hoje tem 14 tipos diferentes de magnésio. Tem magnésio que você toma só para o sistema nervoso central. Por exemplo, magnésio treonato. Ele ajuda lá dentro do cérebro. O magnésio de malato, ele ajuda o coração. Muito interessante, as mães compram cloreto de magnésio transdérmico das farmácias de manipulação, e quando uma criança está com febre, porque você sabe que a febre, ela vem para curar. A natureza usa a febre para cura. Ela vem para matar o vírus. E aí as mães começaram a ficar cismadas e ligam para o psiquiatra, para o pediatra, e o pediatra manda dar um remédio para baixar a febre. Você não mata o vírus, aí fica crônico. Ao invés de durar 3 dias, dura 2 semanas. Quais são as doenças responsáveis por 75% das mortes? Doença cardíaca é a número 1. Câncer é a número 2, que vai passar logo a doença cardíaca. Doença pulmonar é a número 3, por causa dos fumantes, né? Quarto é a diabetes. E o quinto é o acidente vascular cerebral. Então, essas são as 5 doenças que são responsáveis por mais de 75% das mortes. Todas elas preveníveis. Você pode prevenir. Efeito comitiva, aquela história, uma andorinha não faz verão, eu tenho uma combinação para discutir com você longa. Primeiro é a dieta. Então, você já aprendeu, por exemplo, que a dieta não é o que está lá na mesa, é aquilo mais o suplemento, porque os alimentos chegam à nossa mesa doentes. E hoje os supermercados vendem mais produtos alimentícios do que alimento. A segunda coisa, como nós vivemos num mundo tóxico, a água está contaminada, o solo está contaminado, o ar está contaminado, o alimento está contaminado. Então, o que nós precisamos? Precisamos de um detox. Na minha opinião, o melhor detox que tem chama sauna seca. Porque a sauna úmida, a água que vai para a sauna úmida não é filtrada. É a água da rua. Ninguém lembra de filtrar a água. E, além disso, tem cloro. E quando esquenta, o cloro vira um vapor. Aquele vapor, quando é absorvido, quando é respirado, ele vai e ataca a tireoide. Então, quem faz sauna úmida todo dia termina obeso, porque vai prejudicar o funcionamento da tireoide. Porque o cloro é um halógeno, ele empurra o iodo, ele fica no lugar do iodo. O lugar onde mais tem sauna no mundo é a Finlândia. Um estudo de quem faz sauna 2 vezes por semana, quem faz 3, quem faz 4, quem faz 5, e mostrou que vai aumentar. Quanto mais sauna você faz, menor é o seu risco de morrer do coração. E com 20 mil pessoas, durante 8 anos de follow-up. Esse é um dos estudos, tem vários. Então, mostrou-se que você tem que fazer 19 minutos de sauna, que é o que eu faço.
E claro, durante esse período você tem que tomar água, porque senão você desidrata. E você tem que tomar água com sal. Quando você está suando, você perde muito eletrólito. Você perde magnésio, você perde potássio, você perde sódio. E se você for fazer isso todo dia sem tomar água com sal, você acaba tendo problema de falta de mineral. Mas a sauna, primeiro, vou falar para você, ela estimula o FOXO3. O FOXO3 é um gene que produz uma proteína que tem a ação tumor supressor. Quem faz sauna todo dia dificilmente tem câncer, porque o FOXO3 é aumentado. Segundo, outro nome feio para você, ela estimula chaperonas. Chaperonas, se você for no dicionário, chaperona quer dizer dama de companhia. As proteínas do choque térmico, quando você esquenta o seu corpo demais, ou você esfria o seu corpo demais, esfria, chama crioterapia. As proteínas estão sendo produzidas e elas podem vir com defeito. E aí a chaperona, na hora que a proteína nasce, a chaperona está lá olhando para ser destruída. Então ela não deixa formar câncer, por exemplo. As proteínas cancerígenas está quebrando. Tudo a sauna faz. A sauna estimula o fator neurotrófico do derivado do cérebro, chamado Brain Derived Neurotrophic Factor, que é a parte do cérebro que é estimulada para ficar jovem. Então, um jeito de você manter seu cérebro jovem é estimulando o fator neurotrófico derivado do cérebro. E uma das coisas que a sauna faz é estimular a autofagia.